Você ligado no meu canal, um abraço do tamanho do Brasil, amigo. Peço a vocês se inscrevam, deixe seu like, se inscrever de graça, deixar o like de graça, compartilhar também de graça, meus amigos. Então peço a vocês aí, se inscrevam, deixe seu like. Por favor, gente, me ajudem a compartilhar aí esses vídeos meus, a se inscrever, deixar o like, porque quando eu começo a gravar aqui, gente, é tudo de graça. É tudo de graça mesmo. Eu já estou com uma missão aí, ó, de comprar um celular novo, de mudar a pintura aqui do meu quarto, mas não vou pedir a nada. Não vou deixar conta corrente aqui, não vou deixar Pix, não vou deixar nada. Por quê? Se eu prego a palavra, gente, se eu prego Bíblia aqui, é para quê? De graça. É tudo de graça. Peraí, só um minutinho, aqui, isso. É tudo de graça. Tudo de graça. Então eu vou fazer com o meu próprio esforço, com o meu próprio dinheiro. Não vou pedir ninguém. É isso que eu estou deixando aqui claro. Claramente a todos. Tá bom? Então vamos lá, vamos que vamos, bora que cola, meus amigos. Eu quero falar sobre um homem que ficou esquecido durante muito tempo. Durante um bom tempo. Ele foi caluniado. A mulher desse homem, que se chamava Potifar, ela caluniou ele, falando que ele fez algumas coisas erradas, né, contra ela. E Potifar levou para a prisão. Acho que agora vocês já conhecem a história de quem eu vou falar. A história desse rapaz, de escravo a governador. Mas ele ficou esquecido durante um bom tempo na prisão lá no Egito. E durante esse tempo todo, ele desvendou 2 sonhos. E os sonhos foram do copeiro, perdão. Então contou o copeiro, isso está lá em Gênesis 40, versículo 9 em diante. Então contou o copeiro, o seu sonho, a José, e disse: eis que o meu sonho havia uma vide diante da minha face. Uma vide, gente, é uma plantação de uva que se faz vinho. E vi de 3 sarmentos, e ela estava como brotando, e sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. E ali, e a partir do versículo 2 em diante, fala, aí José interpreta esse sonho, que fala que depois de 3 dias ele ia voltar ao seu cargo, a ser copeiro, e entregaria nas mãos de Faraó o vinho que era feito naquela época. E vendo então o padeiro Mor, tinha interpretado bem e disse a José: eu também sonhava, eis que cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e o cesto mais alto havia dado os manjares de Faraó. E a obra do padeiro e as aves comiam o cesto sobre a minha cabeça. Então José interpreta e disse: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará sua cabeça sobre ti e pendurará no madeiro, e as aves comerão a sua carne sobre ti. Olha, um homem que estava lá, e se você for ver no versículo 41, Gênesis 41, Faraó tem um sonho. Faraó teve um sonho. 7 vagas magras e 7 vagas gordas. E 7 espigas boas e 7 espigas ruins, vamos dizer assim. Mas depois disso, Faraó chamou todo mundo para ver se alguém conseguisse interpretar o sonho, mas ninguém interpretava. Mas o copeiro, falou, tem um homem lá que ficou esquecido durante muito tempo. E ele consegue, Faraó, interpretar esse sonho seu aí. Mas quem é esse homem? O nome dele é José. Mas como eu posso chamá-lo? Potifar sabe. E o rei manda chamar, meu amigo.
O rei mandar chamar um homem que estava esquecido durante muito tempo lá na prisão. E o rei, Faraó, falou: traz esse homem para cá. E disse Faraó aos seus servos: acharemos um varão como este, a quem haja Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, isso em Gênesis 41, 38. Agora versículo 39. Disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, Deus te fez saber tudo isso, e ninguém há então entendido e sabe como tu. E tu estarás sobre a minha casa, e porque a tua boca se governará a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E disse mais a Faraó: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e pôs na mão de José, e fez vestir as vestes de linho fino, pôs um colar de ouro no seu pescoço. Versículo 43. E fez subir segundo carro que tinha, e clamava diante dele: ajoelhai, assim pois sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó: José, eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão e o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José de Zafenate Paneia, e a filha de Potifar, sacerdote homem, e saiu José por toda a terra do Egito. E era José da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, e o rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, e passou toda a terra do Egito. Imagina um rei mandar te chamar, meu amigo, você esquecido. E isso não foi só com José. Davi também, lá, cuidando das suas ovelhas, esquecido pela sua família. Imagina isso, você esquecido pela sua família. Mas o profeta falou: tá faltando alguém aqui. Quem será esse que está faltando? Manda chamar. E o profeta manda chamar, meu amigo. E aqui foi o rei que mandou chamar José. A história de José começa assim, de esquecido, mas exaltado. E se você for ler o versículo em diante, no versículo 42, os irmãos de José aparecem perante a ele. Mas ninguém lembrava dele, ninguém sabia quem ele era, porque já tinha passado muito tempo. Davi também estava sendo esquecido lá no pasto, junto com as suas ovelhas, cuidando das suas ovelhas. Mas o profeta falou: chama ele aqui. Eis aí um homem que vai reinar e será rei sobre Israel. Imagina só um homem esquecido sendo ungido a rei. E depois, lá, na hora de enfrentar o Golias, o gigante, ele falou: quem? Esse anão aí? Peraí, eu vou lá. Ele pega a funda, pega a pedra e joga no Golias, o Golias cai. E ele se torna o homem de Israel, o homem rei de Israel, de esquecido a exaltado. E José aqui, ó, esquecido, mas ele foi exaltado por todo o mundo. E depois José fala: chama meus irmãos, chama meu pai, vem viver o resto das suas vidas aqui no Egito. E Faraó falou: traz a sua família para casa, Zafenate Paneia, porque você merece, você é um homem íntegro, você tem a sabedoria de Deus, você tem o Espírito de Deus na sua vida, chama. E quando o rei mandar chamar, meu amigo, a coisa muda, a história muda, e todos ficam assim: mas peraí, não é aquele lixo, não é aquele pó, aquele cara. Mas quando o rei mandar chamar, meu amigo, é assim essa história. Mas antes, José mandou chamar todos os seus irmãos, faz um banquete, manda sentar um por um aqui, ó, do mais velho até o mais novo. E assim foi. E José chamou seus irmãos para sentar na mesa. E eles comeram e beberam, se fartaram. Mas depois José se revelou: sou eu, o José, o seu irmão. Chama nosso pai, chama todo mundo, vem viver para cá. E ele, esquecido, foi exaltado. Não se preocupem, meus amigos. José também foi esquecido, mas ele foi exaltado. Davi também estava sendo esquecido lá no pasto, cuidando das suas ovelhinhas. Mas o profeta mandou chamar, porque ele lembrou dele.
E Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. E ele foi um grande rei de Israel. Depois dele, Salomão, um homem mais sábio que já existiu. E não haverá outro homem mais sábio do que Salomão. Então, se você está sendo esquecido, lembra-se disso. O menino de Lodebar também. O menino de Lodebar também, que eu estava esquecendo aqui também, ó, era um rapaz esquecido, aleijado. Como ele se movia, até hoje eu também não sei. Mas Davi lembrou, peraí, não tem alguém lá na terra de Lodebar? Não tem um menino lá? Tem. Então manda ele vir. Manda ele vir. Hoje ele vai almoçar ou jantar na minha mesa, aqui. Aqui. E o menino que estava sendo esquecido foi lembrado e sentou na mesa do rei. E se você está sendo esquecido numa terra tão distante e ninguém lembra de você, se acalma. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, lembra de ti. E Ele vai te exaltar. E você vai se sentar na mesa com grandes doutores. E o rei, quando o rei mandar chamar, meu amigo, ninguém impede. Ninguém impede. Porque quando o rei mandar chamar, meu amigo, a coisa muda para melhor. Então eu peço a vocês que se inscrevam, deixe seu like. Vamos que vamos, bora que bora, bora que cola.